E eu já vou agora, nesse primeiro bloco, nós vamos discutir sobre a não ida do presidente à Polícia Federal, e agora fica o imbróglio. E aí? Monocraticamente, o Xandão, o Alexandre de Moraes, vai intimar coercitivamente, gerar uma crise institucional, ou você acha que ele vai jogar para o pleno? Mas nós vamos debater. Joga aí a primeira matéria para a gente debater sobre isso. Primeira matéria aí, Gabriel Regis aí. E a medição de força entre Bolsonaro e STF parece não chegar ao fim. Desta vez, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recusou um pedido da Advocacia Geral da União que pedia a ausência da presença do presidente Bolsonaro em um depoimento à Polícia Federal. Mais cedo, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, entrou com um agravo de regimental no STF e alegou o direito de ausência do presidente, marcado para esta sexta na Polícia Federal em Brasília. Na decisão, Moraes diz que a AGU protocolou a petição defendendo a ausência de Bolsonaro, sabendo que não estava de acordo com os termos da lei. Aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro disseram que o presidente não quer depor a Denise Ribeiro, delegada responsável pelo inquérito, porque a mesma delegada está também com os inquéritos das fake news e das milícias digitais que recentemente atacaram as urnas eletrônicas. Gabriel Regis, para o jornalismo da Rema TV. Doutor Joaci Loura, me responde aí. O crime cometido, que foi o sigilo, é menor do que uma crise dessa institucional? O que é que o Alexandre deve fazer? Levar para o pleno, ou ele monocraticamente, nós sabemos que ele tem a prerrogativa de intimar coercitivamente. Você acha que ele vai dobrar essa aposta? Vamos lá, Zezinho. Acho que antes da gente responder a tua pergunta, é bom a gente fazer um retrospecto para o telespectador entender o que é isso, né? Do que se está tão falando desse depoimento que o Bolsonaro não foi à Polícia Federal. É um inquérito, né, que foi aberto por ordem de ofício pelo TSE, quando o presidente fez uma live ano passado e disse que havia um inquérito que estava sendo apurado, onde se comprovava que as urnas, que o sistema do TSE tinha sido invadido. E aí, a partir dali, o ministro Barroso pediu a abertura do inquérito, foi direcionado, né, distribuído ao Alexandre de Moraes, e ele então vem tocando esse inquérito. Chegou um momento que o Bolsonaro ele foi comunicado na condição de investigado. Então ele não é testemunha, ele é investigado nesse caso. E ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que iria, né, se fazer presente à Polícia Federal, obviamente que dia e hora é ele quem marca, porque isso é uma prerrogativa da autoridade do presidente. Todavia ele disse que iria, mas não foi, né? Pediu prorrogação de prazo, chegou no dia e pediu mais prazo. Eu sei que nesse tempo ele ganhou 60 dias e não foi. E aí vem a pergunta, o ministro Alexandre de Moraes pode decidir sozinho? Pode, mas eu acho que não deve. É prudente que, num caso desse, o julgador leve ao plenário, para que o plenário, com as 11 cabeças do Supremo, entenda, acho que vai entender que, de fato, é uma situação em que o Supremo Tribunal vai ter que intervir, né? Mas há teses jurídicas de que o presidente ele está exercendo um direito dele, né? Um direito de não se autoincriminar, o direito de ficar calado, o direito de não ir até uma autoridade policial. Mas penso eu que, como autoridade maior, como o primeiro mandatário da República, ele deveria dar o exemplo, né, de cumprir aquilo, ou pelo menos informar a justiça, falar: senhor Alexandre de Moraes, eu até poderia ir, mas eu não vou. Eu estou dizendo para o senhor que eu vou exercer o meu direito de não comparecer. O que tem parecido, na verdade, é que, infelizmente, o presidente tem criado uma cortina de fumaça, e eu acho que é outro ponto,
de que tem muita coisa que a gasolina está barata, né? Os alimentos estão baratos, então a gente precisa criar uma cortina de fumaça que é para trazer um holofote para outro ponto e a gente esquecer de outras coisas. Eu acho que nada mais foi do que uma jogada ensaiada. Olha aí, ó, Sofia Andrade, você acha que o ministro Alexandre de Moraes está extrapolando as 4 linhas da Constituição? O Alexandre de Moraes, ele vem tomando essas decisões monocráticas, né, que está trazendo aí crise institucional para o Brasil faz tempo. Eu vejo que desde que assumiu o ministério, ou desde que assumiu lá como ministro do STF, a única coisa que ele vem fazendo é causar essas picuinhas desnecessárias. Nós sabemos que o presidente tem, sim, o direito, né, de depor, de dar a parte dele por depoimento escrito. Porque essa necessidade de querer conduzir o presidente a depor, a passar toda aquela humilhação, como se o presidente fosse um bandido igual o Lula, levar o presidente para depor por um crime. Que moral tem esse Alexandre de Moraes e esse STF para fazer isso com o presidente? Soltaram o Lula, passaram por cima de decisões que eles próprios haviam dito que estavam corretas, a condenação do Lula baseada no aumento de leis do TRF4. Então, assim, eu não vejo moral alguma do TSE para tentar coagir o presidente, para tentar envergonhar o presidente perante a nação, levando ele a dar um depoimento por um suposto crime que ele cometeu. Somente eles não estão preocupados com o crime, eles não estão preocupados com o que aconteceu, o que deixou de acontecer. O objetivo deles é enfraquecer, é sangrar a imagem do presidente para fazer com que ele não ganhe as eleições de 2022. Moisés, eu não vou chamar Costa não, é Cruz, mas vocês se parecem. Moisés, brincadeira para a gente fazer esse trocadilho. Moisés Cruz, e aí? Você acha que Alexandre de Moraes... Alexandre o Grande. Não, ele é o grande, que ele está dando tom. E ele é o ministro, o presidente do TSE, das eleições, que vai conduzir. Você acha que uma crise agora institucional, ela se torna-se maior do que o crime, porque foi um crime praticado pelo presidente? A gente tem que deixar claro que você disse que o processo não era sigiloso. O processo se tornou público agora, mas dê mais uma estudada. A AGU já demonstrou isso, Zezinho, que não era sigiloso. Bom, então você me diz aqui que é bom que o Dr. Joacim está aqui. É bom você ler peça. A defesa da AGU. Não, mas vamos lá. Uma crise que pode vir, ela pode ser maior do que o próprio inquérito? Nós estamos aqui falando de deuses. Né? Você que está aí do outro lado, você que está em casa, preste atenção. Você não está falando de pessoas comuns. Você está falando de Alexandre o Grande, o Deus, o Todo-Poderoso. Nós não temos mais ministro constitucionalista que tem apego, amor à Constituição. Eles têm apego a ego. Eles têm apego ao narcisismo, a eles. Então o que eles querem é poder, é confronto. Querem estar sempre constrangendo. Eles usam do poder, pessoal. Preste muito bem atenção. Os ministros, principalmente Alexandre de Moraes, usa do poder para constranger o presidente. E qualquer um, não é só o presidente, não. Se ele faz isso com o presidente... Imagine com qualquer um de nós aqui da bancada. Eles não têm respeito pela lei, pela Constituição. Eu vou ler aqui o que disse o constitucionalista Badaró, que é especialista em direito constitucional e penal. Ele diz o seguinte, ó: não se pode deixar o inquérito aberto cada vez que surge um fato novo. Ou seja, esse inquérito está aberto eternamente. Toda vez que surge um fato novo, inclui alguém. Isso aqui é entrevista para a CNN. E vai colocando nele quem quer colocar dentro do inquérito. Salientou Badaró que as investigações dizem respeito a fatos passados, que o trâmite correto por parte do STF teria que abrir um novo inquérito. O advogado, em entrevista à CNN, diz: então ele trouxe uma informação falsa na live dele, lá sobre as urnas eletrônicas, teria que se abrir um novo inquérito e um novo relator seria escolhido. Mas não, deixa o inquérito aberto e vai inserindo, doutor, dentro desse inquérito, quem vai chegando. Ele disse que uma outra confusão, Zezinho, dentro desse inquérito, é que mistura negro com foro privilegiado, negro sem foro, está fazendo uma salada total. Ele chama isso de uma aberração política. E o inquérito, pessoal, pasmem, sem relator, que tem que ser feito por sorteio. O doutor está aqui, nós temos um jurista, haveria que ser feito um sorteio. E esse sorteio essa ordem foi quebrada. Isso foi uma imposição direta do presidente Supremo, escolhendo o relator, que foi o Alexandre de Moraes. Ou seja, tudo orquestrado contra os conservadores do Brasil. Cezinho?
Eu queria que você acrescentasse aqui, ontem eu vendo o doutor Aires Brito, né, ele falando assim, ele falando no direito, ele acha que deve levar para o pleno. Você acha que é razoável levar para o pleno e é mais prudente? Eu já tive a oportunidade de participar de um colegiado, né, TRE Rondônia, e toda vez que o relator, que a pessoa tem algum juiz, o magistrado, ele tem algo importante, a prudência, a cautela, é sempre bom que leve ao plenário, porque nesse caso, quando o plenário decide, não foi ele só que decidiu, foi a instituição a qual ele faz parte. O colegiado é que tem a última palavra, então que seja levado ao colegiado. Agora, nesse caso, é importante dizer, e aqui eu penso até que o Bolsonaro, de fato, ele está exercendo um direito dele, mas a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Bolsonaro foi quem causou essa situação, porque ele foi ao Alexandre de Moraes e disse, eu não vou exercer a minha prerrogativa de depor por declaração, eu quero me fazer presente à Polícia Federal, eu vou depor presencialmente. Ora, então se ele tinha esse direito, essa prerrogativa de apresentar as suas declarações por escrito, por que ele não fez? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele foi até o Alexandre de Moraes e pediu prazo para dizer que iria presencialmente. E não foi. 3, nenhum investigado, quer seja ele investigado, seja o presidente ou não, está certo ou não está, acho até que esse inquérito, eu sempre falo isso, esse inquérito é um Frankenstein, não deveria existir. Olha aí, tá vendo? Mas é um inquérito, tem uma autoridade muito lá. bom, doutor. Mas ele, na condição de investigado, ele deveria dizer sim à autoridade, falar, eu não vou cumprir, eu não vou fazer. Ele está trazendo chincana jurídica que daqui a pouco isso pode ser entendido como um crime de responsabilidade, como um crime de desobediência. E aí fica na mão de intérpretes. Aí vão dizer, mas o STF está perseguindo ele por esse caso. Doutor, mas só uma pergunta. O que o senhor acha de um inquérito natimorto ser obedecido? Se é natimorto, se não tem, como já chamaram de inquérito do fim do mundo pelo próprio ministro do Supremo, se ele tem essa envergadura imoral, não dá para dizer que é uma envergadura imoral, não seria uma exceção de desobediência civil? Pois é, mas nesse caso não, porque ele próprio foi e disse à autoridade que queria, vamos dizer assim, não, eu vou cumprir. Vou me sujeitar. Vou me sujeitar à sua autoridade. E agora, né, o que também não pode, seja o presidente ou seja qualquer outro, eu escolher quem vai me investigar. E ele está dizendo, não quero ser ouvido por essa delegada. Mas ela é ligada diretamente ao Alexandre de Moraes, né? Não ela é uma autoridade. E ela é crítica dele, ela tem crítica das redes sociais dele. A gente não pode. Aí fica pior ainda, né? Não pode escolher, e o presidente está dando um mau exemplo a qualquer outro cidadão para descumprir a justiça. Agora vai você tentar fazer a mesma coisa que o presidente está fazendo. O mais interessante é que isso só vale para o Bolsonaro no Brasil. Ou os de direita. Não, só vale para o Bolsonaro no Brasil. Né? Se você pegar aí quando foi com o Temer tranquilamente fez o depoimento dele por escrito, mandou. Mas o Bolsonaro disse que não iria fazer isso. Mas que o Bolsonaro... O Renan Calheiros nem obedeceu. O Renan Calheiros nem obedeceu uma ordem do Supremo. O Renan Calheiros... Que é um poder. E não deu nada, né? Renan Calheiros tem 17 inquéritos só no Supremo, 17 inquéritos. Mas é um bandido declarado e não vai para frente. Não, o que eu quero dizer para o senhor, que o caso do STF é a falta de moral que o STF tem. Para você, para mim não. Para você. Mas para 90% dos brasileiros, o STF não tem moral para trazer coercitivamente o nosso presidente da República, que é um presidente honesto. Aonde estava esse STF, que lá estão 90% de hoje, os ministros que estão lá, 90% estavam na época do roubo do PT. Estavam na época do roubo do... É 80%, né, doutor? 80%. Desculpa, eu errei. 80% dos ministros do STF que estão lá hoje estavam na época do roubo do PT, Lula e Dilma. Aonde estava o STF? Não, onde estava o STF na época do roubo do PT, na época do roubo que a Petrobras estava sendo defasada? Fez o que deveria fazer, ficou calado. Aí engraçado que quando o Bolsonaro entra, virou um malvadão. Eu acho que o STF pede envergadura, Sofia, quando o STF resolve
fazer live com o youtuber. Me defender a maconha, como a Carmen Lúcia fez uma live defendendo Tem a muita maconha. coisa errada? Claro que Isso, tem. pois é, aí Muita coisa errada. Mas Muita quem coisa tá errando nesse errada. cara? Mas, doutor, peraí. É o presidente, cara. Não, peraí. A Constituição, peraí, o artigo 5º da O presidente Constituição. tem que se dar o respeito. Peraí, doutor, a Constituição, no artigo 5º da Constituição, todos nós. Que todos são iguais perante a lei, sem É, perante exceção a de lei. credo, raça, cor. Mas quando se trata do presidente, eu sei que ele teve prazo para contestar, teve todos os prazos. E o Bianco, ele deixou para fazer isso, faltando 12 minutos. Sim. Pra, A AGU. a AGU, ele perdeu o prazo. Não perdeu não, foi Não, foi ele demitido. apresentou um agravo regimental, que É, foi foi negado. 12 demitido. minutos antes. Sim. É. Mas o ministro... Isso deixa claro que o próprio presidente está fazendo chincana Tá, jurídica. não, Ele sim. não está nem aí. É. Isso aí, para mim, e aí, me desculpem, isso aí é só cortina de fumaça. Isso é para trazer para agora esse pseudo-escândalo, essa pseudo-situação entre o STF e o Bolsonaro, para a gente esquecer de outras coisas, gasolina cara, alimento caro, um monte de coisa que está tudo Os governadores errado, e né? prefeitos que fecharam os estados, não deixaram a gente Exatamente, trabalhar, que tem essa autonomia, né? porque o STF Que tá vindo aí. deu, O STF Agora- deu essa autonomia para governador, Então, para prefeito fechar os estados, aí a gasolina tá exato. caro, o arroz Agora- tá caro, a agora, carne tá doutor, cara. isso Eu CMS concordo com o senhor não num nada. ponto. Ó. Quando o presidente deixa de ir e a tá base, desrespeitando a base o do presidente judiciário. hoje concorda com essa não ida, eu não iria também. Mas por isso que eu... escreva. É, eu Escreva, não ó, iria. senhor relator, ele está lá com a AGU. Agora o ministro Alexandre de Moraes, ele está passando por um desgaste, botando a coxa em desgaste, sabe por quê, doutor? Porque aquela ordem da Interpol de incluir o Alan dos Santos não foi cumprida, os Estados Unidos não deu a menor bola para o Alexandre de Moraes, entendeu? Mas aí Então não é o Alexandre de Moraes né? está entrando... Quem pediu foi a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes atendeu um pedido da Polícia Pois é, Federal. mas ninguém está dando bola para Não, ele, mas então quem está mostrando que pediu ele foi não uma tem, delegada. não Quem tem pediu foi a envergadura. delegada da Polícia Federal, que é que crítica vocês ao participam Bolsonaro do grupo nas da redes qual eu não sociais participo, eu dela. não tenho esse Que se fundamento você, que vocês se têm. você entrar no. Se você Deus me entrar livre, no não me Twitter- coloque nesses grupos. Só um por minuto favor. aí, Se você entrar Sofia, no Twitter vai da crescer. delegada, você vai ver lá que a Eu tô cada fora. 10 Twitter que ela faz, 9 é denegrindo a imagem do presidente. É, acho que é difícil. Aí Mas, fica doutor, difícil. no caso desse, a delegada, como ela já... Suspeita. Ela já não se torna, ela mesma, como autoridade, ela não se diria... Deveria se dar Deveria, pra falar, exato, "Não quero é, fazer". aí, ó. Eu não sabia tá desse vendo? ponto, Pois porque é. Pois é. eu não acompanho esses Não, grupos. me disse de- que ela, quer dizer, os boatos de Ah. comentaristas, disse que ela é amiga do Alexandre. É amiga, Pessoal. e fica postando em Twitter Entendeu? e tal. Disse que ela é amiga. Então Crítica. eu acredito o seguinte, e o presidente não quer ser ouvido por ela. Ele tem essa prerrogativa? Não, claro que não. Ele não pode escolher quem vai ouvi-lo. Não, ele não pode escolher. Ele não pode escolher quem vai a partir ouvir, do ele tem que momento submeter ele a autoridade. prova a ligação dela, como crítica a ele, pessoal a ele, nas redes sociais dela, que ele prove a ligação dela com É o Alexandre, que é um perseguidor dele, todo mundo sabe, ela já deveria, gente precisa ela aqui própria se declarar como suspeita trazer e um não está à conceito frente de disso. direito primeiro. O inquérito, ele não tem contraditório, não tem ampla defesa. O inquérito é inquisitorial. Ele é de cima para baixo e você tem que se submeter ao inquérito. Se fosse um processo, aí ele podia arguir a suspeição dessa delegada. Mas como o inquérito ele é inquisitorial, não há essa possibilidade jurídica. Então, acho que eu, na condição dessa delegada, já que está fazendo esse tipo de coisa que estão a Sofia e o... Arguindo aqui, né? Estão falando, poxa, também se deu respeito. não Exatamente. deveria, né? Uma questão de Era o mínimo, né? consciência, é o mínimo. É, exatamente, mas ela insiste em querer estar à frente do de inquérito. fato, o presidente ele não pode escolher quem será o delegado que vai ouvir. Zezinho, só mais um para terminar aqui, eu vou fazer direcionado para o nosso doutor, já aproveitando a expertise dele na área. O Eu não sou presidente criminalista, não. é eleitoral. Mas é assim, ó, presta atenção. O presidente da República, após tomar posse, e agora entra na área do nosso doutor aqui, ele não pode, salvo com autorização do Congresso, ser processado, não é isso, doutor? Exatamente. Então tá. Mas é um inquérito, não é um processo. Tá, mas se é um inquérito e não vai processar porque não passou pelo Senado, para que é o inquérito? Essa é a pergunta. Vamos fazer um Desgaste. inquérito. Agora, peraí, Vamos gastar mas dinheiro. desgaste Agora, político. Aí não peraí. pode processar o presidente porque não passou pelo Congresso. Mas agora- Então, para que gastar dinheiro com Não. inquérito? Essa é a minha pergunta para o doutor. Mas o inquérito ele pode ser feito. Pode, porque o mas inquérito não é um pode caderno- processar. É um caderno investigativo, né? Vai estar se investigando se o presidente cometeu crime ou não. E parece até que já há um relatório da delegada
dizendo que há indícios de Ah, mas que ela, ele pois cometeu é, crime, pois né? é, mas ela então, olha aí. De novembro. É. Então, é possível que agora, se nós tivéssemos, por exemplo, um Janot da vida, não vai acontecer isso porque o Aras é um lambe-botas do Bolsonaro. Me desculpem, não faz nada que não seja de acordo com o que o Bolsonaro queira, porque ele quer ir para o STF, ainda está pensando numa vaga no STF. Se fosse, por exemplo, o Janot, não contava a conversa, ia fazer como fez com o Temer, denunciou o Temer. Como crime comum. Mas aí se lascou porque foi pego também que ele estava querendo derrubar o Temer, aí né? foi para o Congresso, a Câmara dos Deputados teve que não autorizar, então há um desgaste político maior, mas isso pode acontecer, né? Eu não sei. Pode até ser que o Supremo, seja através de decisão monocrática, seja através do plenário, entenda. 3 coisas, que o Bolsonaro não fez nada, ele apenas cumpriu o seu direito de não se autoincriminar, enfim, de não participar. 2, que cometeu o crime de responsabilidade de acordo com a Lei 1079. Aí isso enseja um impeachment. 3, ele cometeu o crime de desobediência a uma ordem judicial lá do 330 do Código Penal.